Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo à segunda aula do seu curso prático de Programação Orientada a Objeto em Java. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e essa é a aula 2B, isso é, a aula 2A é a aula conceitual, é a primeira parte, você precisa ter assistido, e agora a gente vai botar em prática aqueles conceitos que a gente viu na aula A. Na aula 2, a gente respondeu a pergunta do que é um objeto. E agora nós vamos aprender como é que a gente define uma classe, instancia objetos, mexe nos seus atributos, nos seus métodos e mostra o estado atual de cada objeto utilizando a linguagem Java. É importante que eu seja chato e diga, não adianta você assistir essa parte B da aula, essa parte prática, sem ter a parte teórica. E aí você pensa assim, mas eu já vi a aula teórica na faculdade, agora é só mostrar na prática. Na aula teórica, eu mostrei de uma maneira simples. Se você já é nosso pequeno gafanhoto antigo, já sabe que a minha forma de explicar é um pouco diferente. Então eu te peço esse voto de confiança. Assiste essa aula 2A com todos os conceitos. Assiste de coração aberto, mesmo que você já saiba os conceitos. Que é a aula que vai te dar a introdução, que vai te mostrar a introdução do que é um objeto, o que é uma classe, o que é um atributo, um método, o que é o estado, o que é abstração. Então tem uma quantidade muito grande de conceitos que você vai precisar. E na aula passada eu mostrei para você conceitos de objetos e mostrei que objetos podem ser concretos ou apenas modelos conceituais, como por exemplo um horário marcado, ou uma aula, ou um aluno, mas pode ser físico como um celular, um carro, um computador, um mouse. Nós vimos também o conceito de objetos, a conceituação, o que significa objeto. E a gente viu que é uma coisa material ou abstrata que pode ser percebida pelos sentidos e descrita por meio das suas características ou atributos, dos seus comportamentos ou métodos e do seu estado atual ou do seu status. E eu te dei um exemplo simples, muito fácil, que foi utilizando um objeto básico, que é uma caneta. A gente viu que várias canetas podem ser criadas a partir de um mesmo molde, então eu tenho a idealização de uma caneta para poder criar um molde e colocar em prática criando o objeto caneta. A caneta em si é o que a gente chama de objeto, e esse molde é o que a gente chama de classe. Ele vai ser utilizado para classificar as canetas do mesmo tipo, da mesma família, vamos dizer assim. Para definir esse molde, para definir a classe caneta, a gente utilizou uma sintaxe genérica, que foi o classe caneta e fim da classe. Dentro dessa classe, nós colocamos todos os atributos, então a gente previu aí 5 atributos, que foram os atributos modelo, cor, ponta, carga e tampada, cada um com seu tipo primitivo, e também definimos 2 métodos. Nós definimos o método de rabiscar e o método de tampar. Dentro do método rabiscar, eu verifiquei se a caneta está tampada, que uma caneta que não é tampada, ela não pode rabiscar. E dentro do tampar, eu modifiquei diretamente um atributo para a gente poder mexer dentro desse conceito de orientação a objeto. Então, tudo isso que você está vendo aqui foi visto na aula 2A. Então, você precisa ter esse tipo de conceito, porque senão você vai ficar meio perdido aqui nessa aula 2B, que é prática de Java. Também existe a aula 2B de PHP, onde eu fiz todos esses conceitos, todo esse código daqui também em PHP. Fique à vontade para poder assistir também e você aprender já 2 linguagens orientadas a objeto numa vez só, no mesmo dia. Sai 3 aulas, a aula conceitual, a aula prática em PHP e a aula prática em Java. Você quer curso melhor do que isso? Algum curso da internet fez isso por você? Então, vamos partir diretamente para o nosso ambiente, abre o seu NetBeans aí preparado para o Java e vamos trabalhar. Já estou aqui no meu ambiente do NetBeans. Na aula passada a gente viu como instalar. Então, se você não instalou ainda, vai procurar a aula 1B de Java. E aqui nós temos o projeto que a gente criou na aula passada, que é o Olá Mundo. Nós vamos criar um projeto novo. Então, você vai clicar aqui no novo projeto, que é o íconezinho amarelo. Vai escolher Java, aplicação Java. Próximo. Vai dar um nome para a sua aplicação. Eu vou chamar de aula 02. Deixa marcado criar classe. Deixa tudo do jeito que está aqui. Finalizar. Em alguns segundos ele vai criar todo o pacote. Eu vou tirar os comentários para ficar mais fácil para você visualizar. Você não precisa apagar os comentários. Você não precisa apagar os comentários, mas eu vou apagar aqui só para ficar mais simples. Se você quiser aumentar a letra, segura o Alt no seu teclado e usa a rodinha do mouse para aumentar e diminuir, tá vendo? Então nós temos aqui a minha classe com o meu método main, meu método principal. Agora a palavra método começa a fazer sentido. O que nós vamos criar aqui é exatamente essa classe que a gente colocou aqui do lado. Então nós temos que criar essa classe caneta para a gente poder ter caneta. Nesse meu código aqui, eu quero ter canetas. Então preciso criar essa classe primeiro. Para criar essa classe, você vai vir aqui no pacote, nesse caixotinho amarelo, botão direito, novo, classe Java. Vai botar o nome da classe, caneta. Lembrando que no Java toda classe começa com a letra maiúscula. Por exemplo, se eu quisesse caneta preta, eu botaria aqui, ó, caneta preta. Então, cada primeira letra em maiúscula, as demais em minúscula. No meu caso aqui, a minha classe se chama só caneta. Finalizar. Mais uma vez, ele criou a classe. Vou tirar os comentários aqui para simplificar da mesma maneira.
Vou dar uma ampliada no código. Não apague nenhuma linha que não seja comentário. Então tem aqui a classe caneta. O que eu vou fazer é colocar aqueles meus 5 atributos. Modelo, que é string, como se fosse uma variável. String cor. A ponta é real, então float ponta. Lembrando que float aqui com letra minúscula, string com a primeira letra maiúscula. Você precisa seguir exatamente a carga inteira. Carga. E eu tenho o boolean, que é o tampada. Então eu tenho meus 5 atributos: modelo, cor, ponta, carga e tampada. Vamos criar também os métodos. Vou criar o método rabiscar. Para criar o método rabiscar, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar void rabiscar. Void significa sem retorno, né? Então criei o método rabiscar. Vou criar o método tampar. Exatamente o que eu fiz lá durante a aula conceitual. Eu vou criar também o método destampar. Então, eu já fiz aqui. Eu tenho nesse meu código, deixa eu dar uma diminuída aqui para caber tudo. Eu tenho, na minha classe caneta, eu tenho 5 atributos e 3 métodos. A gente viu isso na aula conceitual e que você precisa conhecer. A partir de agora, eu já tenho a minha classe caneta e eu posso utilizar ela dentro do meu pacote. Então, analisa aqui comigo. Eu posso utilizar essa classe caneta dentro de qualquer pacote. Esse meu pacote é aula 2 aqui. Então, vou vir aqui no documento que foi criado anteriormente e aqui eu posso criar uma caneta. Uma vez que eu tenha essa classe, eu posso instanciar em um objeto e a gente viu isso como fazer também na aula conceitual, aula 2 conceitual. Para instanciar, eu vou botar aqui C1 igual nova caneta. No Java vai ficar ligeiramente diferente. Para eu instanciar, eu vou ter um objeto C1 do tipo caneta, né? Então eu vou colocar caneta C1 new caneta. Eu tenho que só colocar o tipo aqui na frente, a classe aqui na frente primeiro. Acabei de criar um objeto C1 que é uma caneta instanciada. Depois de instanciar, eu posso mexer nos atributos. Por exemplo, eu posso botar aqui, ó, a cor é azul, a ponta é 0,5 e ele não está tampado. Vamos fazer isso no Java. Então, vamos fazer aqui, ó, C1 ponto. Aí eu tenho carga, cor, ó, cor igual a azul. C1 ponto, ponta é igual a meio, é real, então eu vou botar meio F. C1 ponto tampada recebe false. Isso é, não está tampada. Vamos salvar tudo. Clica aqui, ó, ele já salvou caneta e aula. Vamos executar. Aperta o play e você vai ver aqui embaixo no resultado, construído com sucesso. Isso porque eu não mandei fazer nada. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um método aqui para poder mostrar o estado, o status do meu objeto. Para fazer isso, eu vou criar aqui, ó, void status, que é para mostrar o estado do objeto. Vou escrever na tela, fazer assim, ó, uma caneta. Aí eu quero mostrar a cor da caneta. Para mostrar a cor da caneta, vou botar print aqui, eu tenho que colocar atributo cor. Para referenciar melhor, eu vou colocar this.cor. A palavra this significa autorreferência. Então, quem chamou o método status vai ser substituído por this. Já já eu explico isso melhor para você. Então, vamos vir aqui na aula e vamos fazer com que C1 mostre seu status. Vamos executar. Olha lá, uma caneta azul. Eu vou mostrar também se ela está tampada ou não. Uma caneta, mostra a cor dela. Vou escrever está tampada. E aí ele vai escrever this.tampada. Ele vai escrever se está tampado ou não. Então, ó, deu play. No status, ó, uma caneta azul está tampada? Falso, ela não está tampada. Você pode fazer um system out para cada um dos atributos aqui, para modelo, para cor, para ponta. E aí você mostra o status. Se você viu essa aula no PHP, você viu que tem as funçõezinhas, o printr e o vardump, que facilitam bastante. No caso do Java, não existe essa funcionalidade, então eu tenho que criar um método para isso. Mas nada impede no PHP também que você crie o método status para fazer essa mesma funcionalidade. É só utilizar o echo no lugar do println. E aí, pequeno gafanhoto, interrompo sua aula para um comunicado muito importante. Com certeza você já viu isso na aula teórica, então eu não vou ficar muito tempo falando sobre isso não. Você deve ter assistido a aula vermelhinha, né, a aula teórica, e agora você está numa aula prática de Java. Agora a gente está começando a identificar também pela cor do uniforme. Mas eu vou dar essa interrompida para te fazer um pedido, para te fazer um convite especial. Acesse agora, ó, apoie.me/curso em vídeo, porque lá você pode se tornar um apoiador do projeto. Tá gostando da aula? Tá gostando da qualidade do vídeo? Tá gostando da qualidade do conteúdo? Então, esse curso ele só está sendo possível, em boa parte, por conta dos nossos apoiadores.
Então acesse agora apoie.me/curso em vídeo e lá você vai escolher uma faixa de valores. No final dessa aula, aparece um monte de nome de pessoas que estão colaborando. Essas pessoas escolheram uma faixa específica. Dando uma olhada nesse site aqui que está aparecendo e procurando lá nas faixas, você vai ver a partir de que faixa o seu nome pode aparecer no final da aula. Quer deixar seu nome registrado para sempre, pela eternidade? Então, escolhe e faça sua colaboração agora nesse mês. Com certeza, toda a colaboração vai ser útil pra caramba. Se você está gostando da qualidade desse vídeo, ela só está sendo possível graças à ajuda dos nossos gafanhotos. Então é isso, pequeno gafanhoto. Volte à sua aula normal. E eu espero que você esteja praticando, espero que você não esteja assim, ó, tá legal, olha lá, ele tá fazendo. Mais pra frente você vai se enrolar bastante. A melhor maneira de se aprender é só praticando. Pratique bastante. Volte agora pra sua aula. Dá uma complementada aqui. Vou botar aqui, modelo, desse ponto, modelo, cor, fazer aqui pra ponta, desse ponto, ponta, fazer a mesma coisa pra carga. Digite seu código, tá? Você deve estar com uma vontade louca de copiar e colar, mas enquanto você está aprendendo, a melhor maneira é digitando. This.carga. E aí eu consigo mostrar todos os dados do meu documento. Pause aí e digita o seu status lá. Vamos salvar, apertar o play. Tem lá, ó. Status não tem status, a caneta é azul, a ponta é 0,5, a carga está 0 e está tampada? Falso, não está tampada. Então aqui, ó, foi uma chamada para um método. Percebe a diferença daqui para cá? Isso daqui é uma chamada a atributo, uma referência a atributo, isso aqui é uma referência a método. O atributo não tem parênteses depois e o método tem parênteses. Se eu tirar o parênteses daqui, já vai dar erro, tá vendo? Então não adianta, mesmo que não tenha parâmetro, você tem que informar para o próprio Java saber que é. Vamos programar agora os métodos de tampar e destampar a caneta. Para fazer isso, você vai clicar aqui, ó, vai vir no método tampar e destampar e vamos fazer o seguinte, ó. Para tampar, this.tamparda recebe, se você quer tampar, true. Se você quer destampar, this.tampada recebe false. Simples assim. Vamos analisar isso daqui. Meu C1, em vez de tampada falso, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer C1.tampar. Isso é, minha caneta vai estar tampada. Ela é uma caneta azul, 0,5 e vai começar como tampada. Salvar aqui, executando. Eu tenho, ó, tá vendo? Tá tampada, tá tampada. Ela é uma caneta azul, 0,5, tampada. Então, quando eu chamo o método tampar, quem foi que chamou tampar? Foi C1, não é isso? Então, C1 chamou o método tampar. Aqui no método tampar, eu vou vir this tampada recebe true. O que é this? This é o nome do objeto que chamou. Então, aqui no meu caso, ó, quem foi que chamou tampar? Foi o C1. Então, aqui vai ser substituído por C1 no momento em que C1 chamar o método tampar. This é uma referência ao próprio objeto que chamou. Sempre que você quiser modificar algum atributo dentro da própria classe, coloque a palavra this na frente da linha que vai mexer nesse atributo. Vamos fazer o rabiscar exatamente como a gente fez anteriormente. Rabiscar, eu vou fazer o seguinte. Se ela estiver tampada, se this.tampada for igual a true, isso é, está tampada, eu vou mostrar na tela, erro, não posso rabiscar. Se não, abre, dá Enter, que ele já fecha, escreve na tela, estou rabiscando. Certo? Então, na hora que eu chamar o método rabiscar, eu vou verificar se ele está tampado, porque eu não posso escrever se a caneta estiver tampada. Então, vou salvar aqui no meu código, vou mandar rabiscar aqui. Ele vai poder rabiscar? Sim ou não? Ó, rabiscar. Ele vai verificar, tá tampada? Ele vai estar tampada essa caneta. Então, ele não pode rabiscar. Então, na verdade, o que ele vai fazer é mostrar um erro. Ó. Não posso rabiscar. Depois ele mostrou o status aqui, mas deu erro que não pode rabiscar. Deixa para rabiscar no final. Executar, ó. Ele mostrou o status e mandou rabiscar. Não posso rabiscar. Isso porque ele está tampada. Vamos destampar a caneta? Destampei a caneta. Agora ele vai mostrar o status e vai mostrar estou rabiscando. Essa parte conceitual básica, ela pode se tornar um pouco confusa para quem está começando. Mas presta atenção, olha, dá uma lida no teu programa base, no teu método principal, para você ver como está natural as coisas. Olha só, eu criei, ó, uma caneta, ela é uma caneta azul de ponta 0,5. Mandei destampar ela, mostrar o status e mandei rabiscar. Então, se ela está destampada, eu posso rabiscar, certo? Ele está rabiscando. Se eu tampar ela, isso é, ela está tampada. Se eu mandar rabiscar, eu não posso rabiscar uma caneta tampada. Então, ó, erro, não posso rabiscar. Então, essa forma de programação aqui
é o que a gente chamou de naturalidade. Tudo é programado de uma forma natural, parecida com a vida real. O que vai dificultar um pouquinho é na hora de você criar essa classe que vai ter um código um pouco maior. Mas uma vez que você faça essa classe e deixe ela redondinha, você só vai se preocupar com esses programas menores. E nada me impede agora de criar uma nova caneta. Dá uma olhada aqui. Vou instanciar uma segunda caneta. Ó, caneta C2 New Caneta. Vamos fazer com que a caneta 2 seja do modelo, sei lá, Hostnet. Ela vai ser uma caneta preta, cor preta, e eu vou tampar ela. Eu vou destampar, na verdade. Você percebe aqui, ó, a minha caneta 1 vai estar tampada e a minha caneta 2 vai estar destampada. Vou mandar rabiscar com a minha caneta 2. Se eu mandar rabiscar com a caneta 1, deixa eu botar o status aqui como vazio. Se eu mandar rabiscar com uma caneta 1, ela não vai poder rabiscar, porque vai dar erro, porque está tampada. Já a caneta 2 pode rabiscar, porque ela está destampada. Então eu vou receber uma mensagem de erro da primeira caneta, ó. A primeira caneta não pode rabiscar. E a segunda caneta, estou rabiscando. Percebe aí que o comportamento das duas canetas foi diferente de acordo com a instância? Então eu tenho duas instâncias, C1 e C2, que são duas canetas. Uma pode estar tampada, a outra pode estar destampada. Foi exatamente aquilo que a gente fez na aula conceitual. Se você não viu a aula conceitual, você está perdendo uma ótima chance de aprender de uma vez por todas PO. Vou fazer aqui, ó. Vou mostrar o status da caneta 1 e também vou mostrar o status da caneta 2. Vendo? Todas elas têm os mesmos métodos. Métodos e atributos, né? Então tá lá, ó. Mostrei o ó, esse aqui é o status da primeira caneta. Ela está tampada, então eu não posso rabiscar. Esse aqui é o status da segunda caneta. E ela pode rabiscar porque ela não está tampada. Então, ó, estou rabiscando. Percebe aqui, ó, que quando eu chamei o C2 rabiscar, ele vai vir aqui, ó, no método rabiscar e destampada. Lembrando, ó, o this vai ser o objeto que chamou. No meu caso aqui, C2. C2 está tampada? Não, então ele vai rabiscar. Quando é C1 que chama, ele não rabisca porque o this vira C1 nessa chamada daqui, ó, C1 rabiscar. Perceba que todos os objetos que são da mesma classe têm os mesmos atributos e os mesmos métodos. O que eles não têm igual é o estado. Então, C1 e C2 são canetas e têm cor. Então, eles têm o mesmo atributo. Eles não têm o mesmo valor de atributo. Eles não têm o mesmo estado. Sendo assim, eu posso criar a qualquer momento uma outra caneta, colocar os seus atributos, chamar os seus métodos e tudo vai funcionar de maneira completamente isolada. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha praticado, colocado em prática e agora eu venho a uma proposta de um exercício que complementa aquele que eu te dei na aula 2A, que foi na aula conceitual. Lá na aula conceitual, eu pedi para você pensar em dois objetos concretos, dois objetos que estão no seu ambiente e dois objetos que são abstratos, que são conceituais. O que eu peço para você é o seguinte, agora que você já fez com caneta aqui na prática, faz a mesma coisa com aqueles objetos que você idealizou na aula passada. Então, o que a gente fez de exemplo na aula passada, uma coisa conceitual foi a minha aula. A aula é conceitual, é um objeto conceitual. Ela tinha lá atributos como duração, data e hora do início, então tudo isso são atributos. Faz a classe, coloca os atributos. Os métodos dessa classe aula seria começar a aula, terminar a aula, cancelar a aula, fazer o exercício. Tudo isso são métodos. Coloque esses métodos também na sua classe. Então, cria um projeto novo com um objeto abstrato e um objeto concreto que você idealizou na aula passada, que eu pedi para você colocar nos comentários. Idealiza isso e também coloca aqui nos comentários, que eu quero que os gafanhotos interajam e mostrem que estão realmente aprendendo. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você pratique. Na próxima aula a gente vai dar uma continuidade, na próxima semana sai uma aula conceitual e 2 aulas práticas, uma de Java e uma de PHP, e eu espero que você esteja praticando e divulgando para os seus colegas. O que eu gosto de pedir sempre no final é, se inscreve no canal, assiste a playlist. Se inscrever no canal é muito importante, porque facilita muito o crescimento do canal. E você sempre vai ser avisado sempre que sair uma aula nova. Mas mostre para os seus amigos, porque eu não quero quantidade de inscritos só para ter número. Eu quero qualidade de inscritos. Eu quero pessoas que interajam. Eu quero pessoas que façam os exercícios como as pessoas estão fazendo aqui. E nunca se esqueça, se você está assistindo do celular, aqui em cima no interativo, ou no computador também, clica na interatividade aqui que você vai ser desviado diretamente para a playlist. Assista os cursos de PO, todos os cursos de curso em vídeo, mas os de PO principalmente pelas suas playlists, porque ele fica mais organizado. Porque é uma aula conceitual, 2 práticas, talvez você se enrole um pouquinho com isso, na playlist está tudo organizado. Então é isso, pequeno gafanhoto, nunca deixe de praticar, nunca deixe de mostrar o curso em vídeo para seus amigos. Um forte abraço e até a próxima aula.